Quando você para pensar sobre o que significa ser realmente separada por Deus, é natural que venha um certo misto de temor e fascínio. Afinal, ser escolhida pelo Senhor não é apenas carregar um título bonito, mas sim trazer sobre si uma responsabilidade espiritual que vai muito além do que seus olhos podem ver. Existe uma unção que não pode ser comprada, treinada ou fabricada. Essa unção nasce no secreto, no tempo em que você se dobra em oração, quando ninguém te aplaude, quando as lágrimas escorrem e só o Espírito Santo é testemunha. É nessa intimidade que ele começa a derramar algo diferente sobre sua vida, e essa diferença começa a ser percebida até pelos que não entendem de fé. Os sinais de que você está perigosamente ungida não são comuns. Eles não aparecem como medalhas, muito menos como troféus exibidos em uma prateleira. Muitas vezes eles surgem na dor, na incompreensão, na renúncia que você faz em silêncio. Ser perigosamente ungida é carregar dentro de si uma chama que incomoda os ambientes e, ao mesmo tempo, atrai corações quebrados em busca de esperança. É como se a sua presença revelasse algo maior do que você mesma, e isso mexe tanto com os céus quanto com as trevas. Você pode até não perceber, mas quando Deus marca alguém, tudo ao redor se transforma. Amizades mudam, caminhos se abrem e fecham, e até sua própria forma de enxergar a vida é alterada. É impossível ter um encontro verdadeiro com a presença divina e continuar a mesma pessoa de antes. A Bíblia já dizia em 2 Coríntios 5,17: Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Essa novidade de vida não é apenas simbólica, mas real, visível e até assustadora para quem convive com você. O mundo espiritual enxerga antes mesmo que você entenda. Muitas vezes você não entende porque algumas portas se fecharam, porque certas pessoas se afastaram sem motivo aparente. Mas a verdade é que quando a unção repousa sobre você, há uma proteção invisível sendo estabelecida. O que parecia perda é, na verdade, livramento. O que parecia solidão é, na realidade, a forma de Deus separar você para algo maior. Talvez, ao olhar para sua própria história, você já tenha identificado momentos em que tudo parecia conspirar contra, mas mesmo assim você permaneceu de pé. Isso não foi por acaso. Foi o Espírito Santo sustentando sua caminhada, mostrando que o chamado não depende de reconhecimento humano, mas da aprovação do céu. É por isso que muitos não entendem o que você carrega. É por isso que até palavras de desprezo e desconfiança podem ter surgido, porque nem todos conseguem discernir a unção que está sobre sua vida. Quando Deus decide usar alguém, Ele não pergunta a opinião da multidão. Ele não mede seus erros passados, não coloca sobre a mesa as falhas que já cometeu. Ele olha para o seu coração, e se encontrar nele sinceridade e entrega, Ele derrama o óleo fresco da unção. É como aconteceu com Davi, que mesmo sendo o menor da casa, esquecido no campo, foi levantado como rei. 1 Samuel 16:13. A escolha divina sempre surpreende, e talvez seja por isso que você mesma se questiona: será que realmente fui escolhida? Mas os sinais estão aí. A inquietação que você sente quando tenta se afastar de Deus. O peso no coração quando decide ignorar sua voz interior. A maneira como as palavras da Bíblia parecem saltar diante de você em momentos de dúvida. Tudo isso não são coincidências. São indícios claros de que há um propósito maior conduzindo sua vida. E se você está aqui, assistindo a este vídeo, é porque o Espírito Santo quis confirmar dentro de você aquilo que já estava latente. Você não é comum. Você foi separada. Pode ser que o mundo ainda não tenha reconhecido, mas o céu já declarou. E isso é o suficiente para transformar tudo. Agora eu quero te pedir uma coisa bem simples, mas muito especial. Escreva aqui nos comentários a palavra escolhida. Essa palavra vai ser como um selo espiritual neste vídeo, mostrando que você entendeu que existe algo maior te cercando. Quando você começa a perceber os sinais da unção, algo muito curioso acontece. As situações que antes pareciam naturais passam a ter um peso espiritual enorme. Você já notou como, de repente, pessoas que nem conheciam sua história começam a pedir um conselho, como se pressentissem que existe algo diferente em você? Isso não é acaso.
Isso é fruto da presença de Deus. O Espírito Santo coloca em você uma sabedoria que não vem dos livros nem da experiência profissional, mas diretamente da fonte de toda a verdade. É como está escrito em Tiago 1:5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente. Você se torna uma resposta viva para quem está ao redor, mesmo que não se sinta preparada. Outro sinal poderoso é a guerra invisível que se levanta. O inimigo não investe contra quem está parado, mas contra quem carrega algo que pode impactar gerações. Você percebe ataques inesperados, críticas injustas e até situações estranhas acontecendo de forma recorrente. Isso não significa que você está abandonada. Pelo contrário, é a prova de que existe algo em você que incomoda o reino das trevas. Não é à toa que em Efésios 6:12 está escrito: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso. Ou seja, a resistência que você enfrenta é a maior evidência de que o céu te marcou. Você já reparou também que a unção atrai tanto quem ama a luz quanto quem resiste a ela? Alguns se aproximam porque percebem a graça de Deus em você, enquanto outros se afastam porque não suportam a presença que você carrega. Isso pode doer, mas faz parte do processo. Até mesmo Jesus enfrentou rejeição. O Evangelho de João 1:11 lembra que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Se até o próprio Filho de Deus passou por isso, não se surpreenda se você também enfrentar. Outro ponto forte é que sua oração ganha outro nível. Aquela oração simples que antes parecia pequena começa a abalar estruturas. Você ora por alguém e essa pessoa sente paz imediata. Você pede por algo no secreto e em pouco tempo vê o mover acontecendo. Isso não é porque você seja especial em si mesma, mas porque o Espírito de Deus decidiu fluir através de você. É a manifestação viva do que está escrito em Romanos 8:26. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós. E talvez o sinal mais marcante seja o peso de responsabilidade que cresce dentro de você. Não é um fardo humano, é uma convicção de que precisa viver de forma diferente, mesmo que ninguém esteja olhando. Você se sente chamada a ser íntegra quando poderia ser indiferente, a ser misericordiosa quando poderia ser dura, a amar quando seria mais fácil odiar. Isso não é sua força, é o Espírito transformando o seu coração. Agora, se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está sendo tocado. E eu preciso te pedir algo muito importante. Não apenas assista, mas caminhe junto comigo nessa jornada. Esse espaço é para pessoas que desejam mergulhar mais fundo no que Deus tem preparado. Então, se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora mesmo. Mas não quero que você se inscreva apenas por inscrever. Quero que você esteja aqui, porque sabe que essa mensagem fala direto ao seu espírito. E tem mais. Eu quero muito ouvir de você. Responda nos comentários algo bem simples, mas profundo. Qual foi o momento da sua vida em que você percebeu que Deus estava agindo de forma diferente sobre você? Compartilhe isso. Suas palavras podem tocar outra pessoa que também precisa desse encorajamento. Esse espaço é uma comunidade de fé, e cada história conta. Quando você observa sua própria caminhada, pode perceber que os sinais de uma unção perigosa não se resumem apenas ao que os outros enxergam, mas ao que você sente nas profundezas da sua alma. Há momentos em que tudo parece estar em silêncio, em que suas orações parecem não encontrar resposta, e mesmo assim existe dentro de você uma chama que não se apaga. Esse fogo secreto é uma das maiores marcas da presença de Deus. É como Jeremias descreveu em Jeremias 29. Mas se eu disser, não o mencionarei nem mais falarei em seu nome, então isso se torna em meu coração como um fogo ardente, fechado em meus ossos. Estou cansado de contê-lo. De fato, não posso. Assim também acontece contigo. Mesmo quando tenta se calar, a palavra insiste em brotar. Outro detalhe precioso é a sensibilidade espiritual que cresce em você. Situações que antes passariam despercebidas, agora ganham uma nova dimensão.
Você sente quando um ambiente está pesado, quando algo não está alinhado com a vontade de Deus, e até mesmo quando uma palavra que sai da sua boca traz paz para alguém que estava em desespero. Essa percepção não é uma coincidência, mas sim uma preparação do Espírito para que você esteja pronta a agir no tempo certo. A Bíblia lembra em João 14:26 que o Espírito Santo é o Consolador que nos ensina todas as coisas e nos faz lembrar do que Jesus disse. Você já experimentou essa voz suave que te corrige, direciona e consola no momento exato? Esse é um sinal inconfundível da unção sobre sua vida. E é curioso como essa unção se manifesta não apenas em grandes momentos, mas nas pequenas escolhas diárias. Você pode estar no trabalho, estudando, cuidando da casa, ou até mesmo em uma simples caminhada, e ainda assim, o Espírito pode usar você para ser resposta. Pode ser um sorriso que transforma o dia de alguém, uma palavra de consolo dita de forma espontânea, ou até mesmo o silêncio que transmite paz. Quando a unção está sobre você, até os gestos mais simples carregam um peso eterno. Outra marca é o crescimento da compaixão dentro do seu coração. Você começa a olhar para as pessoas não como números, mas como almas preciosas. As dores dos outros passam a te afetar de um jeito diferente, e muitas vezes você chora por pessoas que nem conhece, sentindo um peso de intercessão inexplicável. Isso é um sinal claro da obra do Espírito. Em Romanos 9:2, Paulo dizia que tinha grande tristeza e contínua dor no coração por causa do seu povo. Esse mesmo peso, essa mesma compaixão, é derramada em você para que ore, clame e se envolva espiritualmente em favor dos que ainda não entendem o amor de Deus. E aqui existe algo que talvez você já tenha sentido: uma resistência interna ao pecado. Situações que antes talvez não incomodassem agora pesam em seu coração. Um pensamento errado, uma palavra precipitada, até um gesto de impaciência parecem maiores do que realmente são, porque o Espírito Santo está moldando seu caráter. Ele não permite mais que você se conforme com pequenas falhas, porque deseja te levar a um nível maior de santidade. Em 1 Pedro 1:16 está escrito: Sede santos, porque eu sou santo. Essa busca não é uma imposição de regras frias, mas uma resposta de amor àquele que te chamou. Talvez você já tenha percebido que, quanto mais a unção se manifesta, mais você é levada a abrir mão de coisas que antes pareciam importantes. Não é que você perca a alegria, mas que descobre uma alegria maior, mais profunda, que não depende do que se pode tocar ou comprar. É a alegria de viver em alinhamento com o céu. E é justamente essa renúncia que te torna perigosa para o inimigo, porque mostra que nada neste mundo tem poder de prender sua alma. E há ainda algo que precisa ser dito. A unção também traz ousadia. Você que muitas vezes se via tímida, agora encontra coragem para falar do amor de Deus onde quer que esteja. O Espírito Santo não transforma apenas suas emoções, mas te dá uma firmeza que surpreende até você mesma. É o cumprimento do que está em Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Você deixa de ser apenas uma espectadora e passa a ser uma voz viva que testemunha a glória de Deus. Tudo isso não acontece de um dia para o outro. É um processo, uma caminhada, um lapidar constante. Deus não derrama a unção para que você se sinta superior, mas para que se torne cada vez mais dependente dele. Quanto mais cresce em autoridade espiritual, mais percebe que precisa estar de joelhos, buscando direção. Esse equilíbrio entre poder e humildade é o que diferencia uma vida realmente transformada. Uma das marcas mais evidentes de que você carrega algo diferente é a forma como as pessoas reagem à sua presença. Talvez você já tenha notado que, ao entrar em determinados lugares, alguns olhares se voltam para você sem que entenda o motivo. Não é sobre aparência, roupas ou qualquer detalhe externo, mas sobre a atmosfera que o Espírito Santo traz junto contigo. É como se sua vida se tornasse um espelho que reflete a luz de Cristo, e isso incomoda quem vive nas sombras, mas ao mesmo tempo atrai aqueles que estão cansados de andar na escuridão. A unção não pode ser escondida, porque ela exala. As Escrituras falam em 2 Coríntios 2,15: Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo,
nos que se salvam e nos que se perdem. Você já percebeu que até pessoas que não compartilham da mesma fé acabam buscando sua companhia, pedindo conselhos ou simplesmente encontrando paz quando você está por perto? Isso acontece porque o perfume da presença de Deus não precisa de explicação. Ele se manifesta naturalmente, tocando corações sem palavras. Mas essa mesma unção também causa resistência. Alguns se afastam de você sem motivo aparente. Outros criam barreiras ou até críticas infundadas. Isso pode te ferir, mas lembre-se, o que eles rejeitam não é você, mas o que você carrega. A luz sempre expõe a escuridão, e muitos preferem fugir ao invés de se render. Foi assim também com Jesus, que disse em João 3,19: A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Se até o Mestre enfrentou rejeição, por que seria diferente com você? Outro ponto que confirma sua unção é a forma como as palavras que saem da sua boca ganham peso e autoridade. Você pode simplesmente encorajar alguém com uma frase curta e aquilo ecoar no coração dessa pessoa por semanas. Não é a eloquência, não é o tom da voz, mas o poder que vem do Espírito Santo. Em Provérbios 18:21 está escrito: A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Quando Deus unge, Ele unge também suas palavras. E até aquilo que parecia simples se torna semente de transformação. Você já percebeu também que os ambientes mudam quando você ora? Pode ser em silêncio, apenas dentro do seu coração, mas o clima se transforma. Situações que estavam tensas se acalmam, pessoas que estavam nervosas encontram equilíbrio, e até mesmo sua própria alma recebe alívio. Isso é a evidência de que não é você, mas o Espírito intercedendo por meio de você. Muitas vezes, nem é necessário explicar, porque quem está ao redor sente. A unção carrega uma atmosfera celestial que não pode ser produzida por esforço humano. Outro sinal precioso é a forma como portas se fecham e se abrem de maneiras inesperadas. Às vezes você pode até se frustrar quando algo não acontece como planejou, mas logo percebe que o caminho fechado foi, na verdade, a proteção divina. Da mesma forma, oportunidades surgem sem que você tenha feito força, como se o próprio céu tivesse movido circunstâncias para te favorecer. Isso é exatamente o que está escrito em Apocalipse 3:7. Eis que pus diante de ti uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Quando você é ungida, sua vida passa a ser conduzida pelo controle de Deus, e não mais pelo acaso. Também é notável a coragem que nasce em você, mesmo em meio ao medo. O inimigo tenta levantar situações para te paralisar, mas algo dentro de você se recusa a desistir. Não significa que você não sente medo, mas que o Espírito coloca uma ousadia maior do que ele. Essa é a diferença da unção. Você não age na sua força, mas na força de quem te chamou. E assim como está em 2 Timóteo 1:7, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Você se torna uma mulher de pé, mesmo em cenários que fariam muitos recuar. E quanto mais o Espírito de Deus opera em sua vida, mais você descobre que não existe espaço para viver apenas para si mesma. A unção te impulsiona a servir, a cuidar, a se doar. Não importa se no seu círculo de amizades, na família, na comunidade ou até mesmo entre desconhecidos, o desejo de ser instrumento cresce em você. Esse é um sinal claro de que sua vida foi separada para algo maior. Por tudo isso, a unção é perigosa para o inimigo, porque ela não apenas transforma você, mas impacta todos que cruzam seu caminho. Cada gesto, cada palavra, cada oração se torna uma arma espiritual. E é justamente essa combinação de simplicidade e poder que te torna diferente e que confirma o selo divino sobre sua história. Se existe algo que diferencia a unção verdadeira das aparências superficiais, esse algo é o processo. Você já percebeu como os momentos mais dolorosos da sua caminhada não foram apenas tempos de lágrimas, mas também de construção interior? A unção não nasce em palcos iluminados, mas no chão molhado pelas suas orações silenciosas. E é justamente nos dias em que você se sente quebrada que o Espírito de Deus revela a força dele em você.
O apóstolo Paulo afirmou em 2 Coríntios 12:10: "Quando estou fraco, então é que sou forte." Isso não é apenas poesia bíblica, é realidade para quem carrega o selo divino. A dor se torna ferramenta de lapidação. Assim como o ouro é purificado pelo fogo, sua fé também passa por fornalhas que você preferia evitar, mas que são necessárias para moldar seu coração. Você já se perguntou por que, em certos momentos, parecia que tudo dava errado ao mesmo tempo? Não foi castigo, mas tratamento. Cada porta fechada, cada amizade desfeita, cada sonho adiado foi parte de um processo para tirar de você o que não combinava com o chamado que o Senhor já havia preparado. É duro, mas também é libertador. E é nesses desertos que você percebe o quanto está sendo guardada. Lembra-se de quando pensou que não suportaria? Hoje você olha para trás e entende que aquele vale não foi seu fim, mas seu treinamento. É no silêncio do deserto que a voz de Deus se torna mais clara. Foi no deserto que Moisés foi chamado. Foi no deserto que Elias ouviu o sussurro de Deus. E foi no deserto que Jesus venceu o inimigo com a palavra. Mateus 4:1-11. O deserto não é lugar de morte para quem é ungida. É lugar de preparação para algo maior. A renúncia também é parte desse processo. Talvez você já tenha sentido que perdeu muito por escolher permanecer fiel a Deus. Festas, convites, oportunidades, até relacionamentos, tantas coisas que pareciam tão boas, mas que em algum momento precisaram ficar para trás. Isso dói, mas é a prova de que o Espírito Santo tem algo mais elevado para você. Não é sobre perder, é sobre trocar o temporário pelo eterno. Jesus mesmo disse em Mateus 16:25: "Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á." Cada renúncia que você faz se transforma em investimento no propósito eterno. Outro ponto é que a unção sempre vai expor quem você realmente é. Não para te envergonhar, mas para que seja curada. Às vezes Deus permite que suas fragilidades venham à tona, porque deseja restaurar e alinhar o que estava escondido. Pode ser um temperamento difícil, uma ferida antiga, um orgulho silencioso. Nada disso sobrevive ao toque do Espírito. É doloroso, mas libertador. Você vai percebendo que quanto mais transparente diante de Deus, mais livre se torna para viver o que Ele tem preparado. E não se engane, a unção não te isenta de lágrimas. Muitas vezes, pelo contrário, você sente um peso ainda maior em seu coração. Mas a diferença é que agora cada lágrima tem propósito. O Salmo 56:8 diz que Deus recolhe as lágrimas em seu odre, e isso significa que nenhuma delas é desperdiçada. Até mesmo sua dor se torna semente de transformação. Talvez você não tenha percebido, mas pessoas estão observando como você reage às tempestades. A unção não se revela apenas nas vitórias, mas na maneira como você permanece firme quando tudo desaba. É ali que outros enxergam a força de Deus na sua vida. Sua resiliência se torna testemunho vivo, e o que parecia apenas sofrimento se transforma em inspiração para outros que também enfrentam batalhas. E algo precioso acontece nesse processo. Você descobre que não está sozinha. O Espírito Santo não apenas caminha contigo, mas também envia pessoas que chegam nos momentos certos, confirmando que a mão de Deus continua guiando cada detalhe. Pode ser uma palavra, um abraço, uma mensagem inesperada, sinais de que o céu não se esqueceu de você. É por isso que eu te digo, cada dor, cada perda, cada noite mal dormida, faz parte da jornada que confirma sua unção. O que hoje dói será lembrado como ponto de virada, como marco do cuidado de Deus em sua vida. Você não foi chamada para ser destruída, mas para ser fortalecida. A unção perigosa não se constrói em facilidades, mas em cicatrizes que testemunham que você esteve em batalha e saiu de pé porque não caminhava sozinha. À medida que você avança na caminhada, vai percebendo que a unção não é um presente apenas para te fortalecer, mas uma responsabilidade que se expande além de você. Ser perigosamente ungida significa carregar algo que toca a vida de outros, mesmo quando você não percebe. É como se o Senhor colocasse sobre os seus ombros um peso santo,
O peso de interceder, de falar, de agir quando o Espírito direciona. Isso pode parecer assustador, mas é também o sinal mais bonito de que você foi escolhida não apenas para viver em santidade, mas para ser canal de transformação. Você já percebeu que pessoas começam a procurar você em busca de conselhos? Muitas vezes elas sequer sabem explicar por que confiam tanto em você, mas a verdade é que enxergam em sua vida uma luz diferente. Isso não tem a ver com experiências humanas ou títulos, mas com o reflexo da glória de Deus. A Bíblia conta que, quando Moisés desceu do monte após estar na presença do Senhor, seu rosto brilhava tanto que o povo não conseguia encará-lo. Êxodo 34, 29 e 30. Da mesma forma, mesmo sem perceber, você carrega marcas da presença que habita em você. Outro ponto é que Deus começa a te usar em áreas onde antes você não imaginava ter impacto. Talvez você nunca tenha se visto como alguém que lideraria, ensinaria ou até mesmo inspiraria outras pessoas. Mas a unção quebra essas limitações. O que parecia impossível se torna natural, porque não depende da sua habilidade, mas da ação sobrenatural do Espírito Santo. É como está escrito em 1 Coríntios 1, 27. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. O céu se move justamente através da sua entrega, e quanto mais você se permite ser usada, mais percebe que a unção vem acompanhada de discernimento. Você consegue enxergar além do óbvio, identificar perigos que outros ignoram, e até receber direções que parecem estranhas, mas que depois se confirmam como certeiras. Essa sensibilidade espiritual é uma arma poderosa nas mãos de Deus. Quantas vezes você já sentiu no coração que deveria orar por alguém de repente, sem nem saber por quê, e depois descobriu que aquela pessoa realmente precisava? Esse é o Espírito agindo, mostrando que sua vida foi separada para se tornar resposta. Outra marca dessa fase é a compaixão ampliada. Você descobre que a unção não é sobre posições ou status, mas sobre serviço. O coração que Deus unge se torna cada vez mais parecido com o coração de Cristo, que mesmo sendo Senhor, lavou os pés de seus discípulos. João 13, 14 e 15. Isso significa que a grandeza espiritual não está em ser exaltada, mas em ser instrumento de cuidado, humildade e amor em situações do dia a dia. Mas não se engane. Essa responsabilidade também traz batalhas maiores. O inimigo tenta sufocar sua voz, desanimar seu coração, te fazer sentir pequena diante da grandeza da missão. E é aí que você precisa lembrar da promessa em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Aquele que te chamou garante que não vai te deixar sozinha diante de nenhum desafio. E talvez o ponto mais profundo de tudo isso é entender que você não foi ungida apenas para se edificar, mas para edificar outros. O que você recebe de Deus não termina em você. É como um rio que precisa fluir. Quanto mais você derrama, mais ele enche novamente. É um ciclo constante de entrega e renovação. Com o tempo, você vai percebendo que os lugares onde pisa se tornam diferentes depois da sua passagem. Não porque você tenha algo especial em si mesma, mas porque a presença que você carrega deixa marcas. Isso é ser perigosamente ungida. Andar de forma que até as trevas reconheçam que há algo maior em você e que as pessoas sejam lembradas de que Deus ainda age, ainda fala, ainda transforma. Chega um ponto na sua jornada em que a unção que Deus derramou sobre a sua vida não se restringe apenas à sua casa, às suas lutas internas ou à sua caminhada pessoal. Ela começa a transbordar de tal maneira que impacta multidões, mesmo sem você perceber. Esse é o momento em que a sua obediência se conecta com um mover de Deus que ultrapassa fronteiras individuais e alcança dimensões comunitárias e até mesmo geracionais. Talvez você já tenha sentido isso em momentos de oração ou de adoração, quando o ambiente inteiro muda de atmosfera. Não é sobre palavras bonitas, nem sobre esforço humano. É a presença de Deus descendo com força,
e você se torna um canal dessa manifestação. Em Atos 2:4, quando o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos, não foi algo discreto ou isolado. O som foi como de um vento impetuoso. Línguas de fogo apareceram, e todos foram cheios do Espírito. A partir dali, um movimento poderoso começou a transformar o mundo. Esse é o efeito da unção, quando ela atinge níveis mais profundos. Ela provoca avivamento. E não pense que isso está distante de você. Muitas vezes, o avivamento começa de forma simples, em um coração rendido. Uma pessoa que decide buscar a Deus de forma intensa pode acender uma chama que vai inspirar dezenas, centenas ou até milhares. É como se a sua entrega fosse a faísca que o Senhor usa para incendiar corações adormecidos. O que parece pequeno na sua visão pode ser o ponto de partida para algo que o céu já havia planejado. A unção também gera um senso de comunidade. Você começa a atrair pessoas que compartilham da mesma fome espiritual, e juntas, elas formam uma corrente de fé. Esse ajuntamento não é coincidência, é resposta de Deus. A Bíblia mostra isso claramente quando, após a perseguição, os cristãos se reuniam para orar e buscar forças uns com os outros. Atos 4:31. E o resultado? O lugar onde estavam reunidos tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E a palavra de Deus continuava sendo anunciada com ousadia. A unção coletiva multiplica o impacto. Outro sinal de que você entrou nesse nível é que começa a perceber resistência maior, não só contra você, mas contra o ambiente onde o Espírito se move. Isso acontece porque as trevas sabem que quando um grupo desperta, correntes se quebram em massa e cadeias antigas são destruídas. É por isso que, nesse estágio, a oração intercessora se torna ainda mais importante. Não é apenas sobre você vencer, mas sobre guerrear por outros, se tornando uma voz profética que abre caminho para a libertação. E aqui entra algo profundo. A unção sempre aponta para Cristo, nunca para o ungido. Quando os olhos se voltam para quem carrega o dom, há o risco de perder o foco. Mas quando a glória é entregue ao Senhor, o mover cresce e se espalha ainda mais. Jesus mesmo disse em João 12:32, "E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim." A unção verdadeira nunca promove um nome humano, mas sempre aponta para o nome de Jesus. Talvez você já tenha visto como um ambiente frio espiritualmente pode se transformar quando alguém cheio da presença de Deus começa a aclamar, cantar ou até apenas permanecer em silêncio diante do Senhor. Isso acontece porque a unção não depende de quantidade de palavras, mas da intensidade da comunhão com o Espírito. Quando você chega, as cadeias percebem, e quando você abre a boca, a luz se espalha. Isso é viver como parte de algo maior, é carregar dentro de si sementes de avivamento. E o mais belo é que essa obra não se limita à sua geração. A unção que Deus coloca sobre sua vida pode ecoar nas gerações futuras, inspirando filhos, netos e até pessoas que talvez você nunca conheça. Muitos avivamentos que lemos hoje começaram com pequenas reuniões, com homens e mulheres comuns que decidiram se consagrar. Eles jamais imaginaram a proporção que isso teria, mas Deus sabia. A sua entrega hoje pode ser o início de algo que vai se expandir muito além da sua história pessoal. Depois de caminhar comigo por todos esses sinais e profundidades da unção, quero que você perceba algo muito importante. Tudo o que foi revelado aqui não é apenas teoria, não é apenas uma palavra bonita para tocar os seus sentimentos. É um chamado de Deus diretamente ao seu coração. A unção não é privilégio de poucos. Não é reservada apenas para personagens da Bíblia ou para nomes conhecidos do passado. Ela está disponível para você hoje, se o seu coração se abrir para a presença do Espírito Santo. Muitas vezes, você pode olhar para si mesma e pensar: mas eu não sou digna, eu não tenho conhecimento suficiente, não oro tanto quanto deveria, não conheço todos os versículos. E é justamente nesse ponto que o Senhor vem com sua graça. A unção não é conquistada pelo esforço humano, mas pelo relacionamento vivo com Cristo. É quando você se rende, quando reconhece a sua fragilidade, que Ele derrama força, coragem e poder do alto. Pense em como a sua vida pode ser transformada se você escolher hoje viver debaixo dessa unção.
Imagine sua casa se tornando um lugar de paz, suas palavras curando feridas em corações próximos, sua fé inspirando pessoas que talvez já tenham desistido. A unção não é um peso, é um privilégio. Ela não te afasta do mundo, pelo contrário, te torna resposta para o mundo. E se tem algo que eu quero que você leve deste vídeo, é que a unção não te isola, ela te conecta. Ela liga você ao coração de Deus, te aproxima de pessoas sedentas pela mesma presença e faz da sua vida um canal onde o céu se manifesta na terra. Você não está sozinha nessa caminhada. Somos uma comunidade de pessoas que creem, que buscam e que compartilham histórias de transformação. E aqui eu quero te fazer um convite especial. Se essa mensagem falou com você, se em algum momento o Espírito Santo te fez sentir aquele arrepio de confirmação ou te trouxe uma lembrança importante, eu quero que você se junte a mim de uma forma única. Se inscreva no canal, não apenas como quem aperta um botão, mas como quem entra em uma família espiritual que caminha lado a lado. Esse espaço não é apenas sobre vídeos, é sobre encontros, trocas e crescimento. Além disso, eu quero muito ouvir de você. Compartilhe nos comentários a sua história. Já viveu algum momento em que sentiu claramente a unção de Deus sobre sua vida? Ou talvez uma situação em que percebeu que o Senhor te usou de uma forma inesperada? Conte para nós, porque quando você fala, você não só edifica quem lê, mas também fortalece a sua própria fé. E se você aprendeu algo aqui, se essa palavra acrescentou algo novo à sua caminhada, escreva também nos comentários o que mais marcou você. Eu tenho certeza que suas palavras vão tocar outras pessoas, e isso é parte do que Deus quer fazer através da sua vida. Multiplicar o impacto. Antes de encerrar, quero que receba isso no mais profundo do seu coração. Você é amada, escolhida e capacitada pelo Senhor. Nada que você já viveu até aqui foi em vão. Cada lágrima, cada oração silenciosa, cada batalha que ninguém viu serviu para preparar você para este tempo. A unção de Deus sobre a sua vida é real, é forte, e ela vai se manifestar ainda mais quando você se entregar completamente ao chamado. Então, minha querida, que a graça do Senhor te envolva, que a presença dele te acompanhe e que você nunca se esqueça. A unção que Deus derrama sobre você é maior do que qualquer resistência, e o propósito que ele plantou em sua vida é eterno. Eu espero você nos próximos encontros, mas até lá, leve essa chama no coração. E lembre-se, inscreva-se, compartilhe sua história, e vamos construir juntas uma comunidade onde a presença de Deus é real, transformadora e viva.